Assim, não, eu não tenho pressa mais não. Eu tinha pressa pra renovar no começo do ano. Agora, Uhum. não, quando acontecer, vai acontecer, tá tudo bem. Sim, Porque ele também sabe que, pô, não adianta nada ele renovar por um ano, e aí ano que vem é a mesma situação. ele vai perder o carro competitivo que ele tem e talvez ele nem consiga outro lugar rápido pra ele. Sim. Então, o Russell, querendo ou não, tá pra mim ali, top 3 pilotos do grid hoje. E essa renovação do George Russell, hein? Vai sair ou não vai sair? Por que que eu falo isso, galera? Porque vocês sabem que Max Verstappen estava sendo ventilado fortemente na Mercedes e por muito tempo essa questão ficou no ar. E vejam bem, a questão ficou no ar porque o próprio Max Verstappen deixou que ela ficasse no ar, porque o próprio Toto Wolff deixou que ela ficasse no ar e o George Russell, nesse caso, estava de mãos atadas. Mas as negociações de renovação de contrato do Russell continuam e a gente em breve parece que vai ter um fim sobre essa história toda, já que agora o Verstappen já anunciou que não sai da Red Bull, né? Mas aí a gente tem uma notícia que saiu aí 2 dias atrás, que é extremamente interessante, olha lá. Renovação de Russell não acontecerá durante as férias de verão. Olha só. E aí, a partir desta notícia, outras especulações começaram a acontecer. Mas primeiro, vamos relembrar o que o Verstappen falou. Olha lá, ele falou o seguinte: sempre foi bem claro que eu iria continuar. Aí ele quis dizer aí dentro da equipe, né? Acho que esse também era o sentimento geral, né, dentro da equipe, porque estávamos sempre discutindo o que poderíamos fazer com o carro. E quando você não está interessado em ficar, também para de falar sobre esse tipo de coisa, né? E eu nunca parei. Ok. Então ele se justifica ali falando: quem me conhece sabe Uhum. que eu não ia sair, mas Sim. assim, mas deixou no ar, né? E deu uma sondada, com Uhum. certeza. Se deixou ser cortejado por Toto Wolff, né? Agora, por que que isso faz diferença na renovação do Russell? Porque boatos dão conta, a partir dessa notícia de que a renovação não sai na pausa de verão, que inclusive foi uma aspas do próprio Russell, que ele fala aí, ó, nada vai acontecer durante o verão, porque honestamente eu só quero descansar, recarregar as baterias e voltar o mais forte para a segunda metade do ano. De qualquer maneira, não há pressão de tempo agora, então vai acontecer quando acontecer. Ok. O Russell aí parecendo desapegado sobre a sua renovação de contrato, mas a diferença que isso faz é que boatos dão conta que ele está tentando negociar muito bem a duração do seu contrato e a maneira como ele pode ser descartado, justamente porque ele sabe que Max Verstappen pode ficar livre ano que vem. Uhum. Então, assim, o problema que ele tem hoje, ele pode estar só empurrando com a barriga para Adiando. daqui a algum tempo, né? Já que no final da temporada que vem, aparentemente o Verstappen pode estar disponível de novo. Então, a questão para o Russell é renovar o contrato de uma maneira que ele esteja protegido de que, caso o Verstappen dê bola pelo mercado, né, o Verstappen não consiga roubar a vaga dele, George Russell. Uhum. Que falou também aí que sente que está no ápice da carreira dele, sente que cada dia só melhora como piloto e realmente ali ele está numa idade madura ali e está fazendo uma ótima temporada. De fato, falou muito bem. Não, e eu acho que é que o Russell tá numa posição, ao mesmo tempo que é uma posição confortável, é uma posição meio incômoda, porque eu acho que tá muito evidente que ele vai ter o seu contrato renovado, mesmo que não saia aí durante as férias. É muito evidente que ele não vai ficar. E mesmo que não seja na Mercedes, que seria já algo muito possível, do grid ele não vai sair. Ele tem vaga aí, ele vai ficar por muito tempo. Mas também, ao mesmo tempo, é difícil ele conseguir amarrar tão bem esse contrato aí, como você falou, porque a Mercedes também ela quer se proteger. A Mercedes também tem os seus interesses e às vezes os interesses da Mercedes não andam ao lado dos interesses de George Russell, né. Eu diria que na maioria das vezes são coisas que andam um pra um lado e o outro para o outro. Então eu acho que ele vai renovar, acho que ele vai ficar na Mercedes aí, não tem muito drama quanto a isso, mas ele conseguir esse contrato longo ou ele conseguir, colocar cláusulas de que peça que o contrato dele seja quebrado ou algo do tipo, não sei se ele vai ter êxito não, e eu acho que nesse jogo de forças, eventualmente quem vai ganhar é a Mercedes, porque é isso, a Mercedes pode até achar um outro piloto, por exemplo, em um ato de desespero, mas, para o Russell é muito mais benéfico que ele fique, né, nessa Mercedes, mesmo que seja por 1 ano, 2 anos que seja. Então, ele vai renovar, mas não sei se ele vai conseguir fazer do jeito que ele quer aí.
Tipo assim, é uma situação muito ingrata, eu diria que pra todo mundo, né? Um pouco. Porque. Menos Verstappen. Porque o Toto Wolff, ele também não tem a garantia que ele vai conseguir fechar com o Verstappen ano que vem. Ele não tem a garantia de que o carro dele vai ser bom ano que vem, né? Ele não tem a garantia de que não dar uma boa renovação pro Russell não vai atrapalhar a vida dele no futuro. São muitas questões ali também, né? Tipo assim, a gente tá falando aqui num ponto em que o grid da Fórmula 1 parece minimamente confortável na parte de cima para os pilotos que estão encaixados nele, mas é um movimento que acaba mudando todas as cadeiras, né? Desencadeando, E esse movimento pode ser uma troca de equipe do Verstappen, esse movimento pode ser uma aposentadoria do Hamilton, esse movimento pode ser muita coisa, né? Uhum. Então, assim, se o Toto Wolff abre mão do George Russell, ou pelo menos deixa o George Russell meio solto, que é como tá agora, também é ruim pra Mercedes. Sim. Porque eu acho que o Russell, ele tá agora tentando jogar com isso. Assim, não, eu não tenho pressa mais, não. Eu tinha pressa pra renovar no começo do ano. Agora, Uhum. não, quando acontecer, vai acontecer, tá tudo bem. Sim. Porque ele também sabe que, pô, não adianta nada ele renovar por um ano, e aí ano que vem É a mesma situação. ele vai perder o carro competitivo que ele tem, e talvez ele nem consiga outro lugar rápido pra ele, Sim. né? Então, o Russell, querendo ou não, tá pra mim ali top 3 pilotos do grid hoje. Eu acho também. Então, ele tem como barganhar também nessa história, né? E o Toto Wolff, por enquanto, ele tem uma carta muito boa, que é o ano de 2026. Será que a Mercedes vai ser competitiva de fato no ano de 2026? Uhum. Porque por enquanto tá no campo da especulação. A partir do momento que tá no campo da especulação, você pode falar, tipo, não, a Mercedes tem um projeto legal pro ano que vem, você consegue enganar alguém. Mas a partir do ano que vem, começando a temporada, começando as corridas, a Mercedes vai disputar vitórias? A Mercedes vai disputar pódios? Sim. Ou a Mercedes vai ficar onde tá agora? E aí, né, pode ser que se a Mercedes fique mais ou menos onde ela tá, a Mercedes não seja mais interessante pro Verstappen. Uhum. E aí, se a Mercedes deixa de ser interessante pro Verstappen e o Russell ainda não renovou, Deixa de ser interessante pra ele também. deixa de ser interessante pro Russell também. É. Talvez ele até fique na Mercedes, mas olhando pro lado, vendo como é que tá a situação do Hamilton, Uhum. vendo como é que tá a situação na Red Bull, vendo como é que tá o resto do grid. Sim. Aston Martin, né? Aston Martin, se tá crescendo ou não, ou até a própria... Audi. não ia nem falar Audi, eu ia falar a própria McLaren, se tiver alguma também. briga interna, algum racha, se algum piloto quiser sair, se o Piastri ganhar um título e se aposentar, igual o Nico Rosberg, se o Lando Norris quebrar a perna, não sei, qualquer coisa pode acontecer. Então eu acho que é um jogo. Ali o pessoal tá esticando a corda até onde pode pra tentar ter alguma garantia de alguma coisa. Uhum. Mas eu acho que a situação mais confortável aí é a do Verstappen, e quanto mais o tempo passa, mais confortável fica pro Russell. De fato, não. Isso aí de fato é verdade. Mas, pelo No menos, final dos contos, eu acho que vai ter renovação. vai ficar tudo igual, eu acho também. Saiu uma notícia aí de que o plano é renovar até 2027. Aí talvez seja um nem lá nem cá, né? Talvez o Russell quisesse, sei lá, 3 3 anos. anos, Aí os caras falam, não, vamos 2. Não é nenhum também, que um é muito pouco, mas também não é 3. Mas ele pode ser Tá no meio do 2 também, caminho. mas tem uma opção pra estender pra mais um ano, de fato. Ou é tipo uma opção que caso ele conquiste X pontos, ele já Sim, estende, não, né? de Aquelas fato. coisas todas. Não, mas eu acho que no geral vai ficar tudo na mesma coisa aí. E ainda também vale ressaltar que existe um mundo ideal, né? Não quer dizer, não sei se é um mundo ideal, mas. Você tem os dois. E o Sim. Kimi Antonelli é Kimi chapeiro do Antonelli, McDonald's. Exatamente. Querendo ou não, é uma possibilidade. E como que o Kimi Antonelli, nesse momento, pelo menos, tá com uma grande interrogação, eu até acho que internamente o Toto Wolff abraça o Kimi Antonelli e ele aposte nele. Eu não acho que ele vai dar linha nele, tá? Mas querendo ou não, caso tipo assim, não, eu quero ter o Russell, mas eu quero ter o Verstappen. Então você manda o outro cara embora, tá ligado? Dá um jeito, empresta ele aí pra algum lugar. Também existe essa possibilidade, apesar de eu achar um pouco mais remota. Enfim. Mas eu já achei Mais mais remota ainda, em, exato. em outro sim, momento, exatamente. As coisas mudam muito rápido. Exatamente. Mas eu quero saber as opiniões de vocês aí. Me digam o que vocês acham sobre essa situação toda, qual que é o take dos companheiros de grid sobre essa história. Comentem aí. Olá, o Reuter falando que contrato de 2+1 ele vai fazer, tá na cara. Cleiton Ribeiro falando, não podemos esquecer da Maclata, ela vem com o motor Mercedes, vai ser a equipe a ser batida. Será que vai mesmo? Não tenho tanta certeza disso não, viu? Também não. Eu acho que hoje é o mais provável, mas também não tenho certeza. Mari Rodrigues falando aqui, imagina ano que vem o Russell conquista o campeonato, aí o Lobão não tem como descartar ele. Antonelli aquecendo pra assumir a vaga. Assumir a chapa. Realmente. A vaga na chapa tá forte.
Felipe Kramer falando aqui, Max só vai testar o carro da Red Bull ano que vem. Se der bom, fica. Se não der, tem pelo menos outras 10 equipes que querem muito ele. O Russell já aceitou que é a terceira opção. Primeiro Max, segundo Antonelli. Não sei, dependendo de como o Antonelli vai se comportar aí também, talvez o Russell se torne uma opção melhor que o Antonelli. Exatamente, eu penso isso também. O Antonelli é a projeção de futuro, mas às vezes o Toto Wolff também prefere ir no seguro. Futuro, exatamente. O seguro é o George Russell, Sim. que você sabe que vai te entregar. Só que provavelmente vai te entregar por menos tempo que o Kimi Antonelli. E talvez numa intensidade pior, né? Já que se o Kimi Antonelli for esse talento geracional todo aí. Joelson falando aqui que o Russell só tem Alpine. Ele tá fazendo graça pro Toto Wolff. A Alpine que é o Russell. Mas definitivamente. o Russell disse sim, como que é? A Alpine disse sim para o Russell, mas o Russell não perguntou nada. A Alpine acerta o empréstimo de Russell. Né? Russell aceitou emprestar dinheiro. Aceitou emprestar 1 milhão para a Alpine. Enfim. Mas e aí? Comentem as opiniões de vocês aí que eu quero saber.